Cumprimento a igreja da paz do Senhor. Vamos orar para estabelecer o culto nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de fôlego de vida. Todos os dias, meu Pai, temos que te agradecer pelo fôlego de vida, pelo seu amor, pelas suas infinitas misericórdias, Senhor, que tem nos alcançado, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor para com as nossas vidas, meu Pai, pelo teus cuidados, pelas tuas infinitas misericórdias. Obrigada também por estarmos aqui, as portas estão abertas, e podemos estar aqui nessa noite louvar para dizer o teu nome, exaltar, glorificar o teu nome nesse lugar. Pelo Senhor, eu te dou a honra, glória, louvor e adoração. Mais um dia, Senhor, de campanha das portas abertas, Senhor. Muito obrigada, continua agindo, meu Pai, nessa campanha. Senhor, abre, meu Pai, as portas para aqueles que necessitam, meu Pai, de uma porta de emprego, Senhor. Ou qualquer outra porta, seja de enfermidade, de cura, de libertação. Meu Deus de Deus, que pode fazer o impossível, meu Pai, acontecer, meu Pai, nesse lugar aqui nessa noite. Basta só depositar nossa fé no Senhor, meu Pai, porque o impossível o Senhor faz, meu Pai. Nos ajuda a perseverar, meu Pai, nessa caminhada, Senhor. Nossa caminhada é longa e a sua vida está próxima. Arrebatar a tua igreja, arrebatar o Deus escolhido. Que possamos ser perseverantes, meu Pai. Nos ajuda, segura a mão da tua igreja, meu Pai. Sabemos que de nós mesmos não podemos, mas nós temos a ajuda do Senhor e do teu Espírito Santo. Age nós confiança no Senhor e do Espírito Santo nas nossas vidas, meu Pai. Ajuda a tua igreja, joga por terra, meu Pai, tudo que não promete com a tua igreja, todo o teu povo escolhido, meu Pai. Toma nas tuas mãos tudo que vai ser feito nesse lugar, meu Pai. Trabalha de maneira poderosa, meu Pai, nesse lugar. Não sei o que cada um necessita, precisa. Como cada um entrou aqui, mas você sabe, meu Pai. Vai trabalhando na mente, no coração da tua igreja. Toma aquele que está caminhando nesse lugar nas tuas mãos. Joga por terra barreiras, empecilhos, impedimentos. Que nada, Senhor, venha impedir, meu Pai, do teu povo chegar aqui para participar dessa campanha, para ouvir, meu Pai, a tua palavra, para louvar o teu nome, meu Pai, nesse lugar, Senhor. Então, os ministros da tua casa que se encontram aqui nas tuas mãos, Pastor José, Pastor Debrano, Pastor Roque, Pastor Sebastião, Presbítero Fernando, Diácono Wanderson, Senhor, Evangelista Carlos, meu Pai, toma nas tuas mãos. Não sai daqui, meu Pai, da matriz, mas de todas as congregações. Colocamos os nossos ministros nas tuas mãos, Senhor. Vai agindo na saúde, meu Pai, física, mental, espiritual. Vai agindo na família, meu Pai. Vai ajudando, vai buscando, vai no livramento. Vai repreendendo, meu Pai, o coração do inimigo. Senhor, como se apoia pelo nome ministério da tua casa. Estamos missionários, membros, obreiros, novos convertidos, Senhor. Eu coloco todos nas tuas mãos, visitantes que se encontram aqui, meu Pai. Passando tudo para as tuas mãos. Receba cada louvor, tudo que vai ser feito nesse lugar, Senhor. Toma nas tuas mãos. Também quero orar para aqueles que estão enfermos, meu Pai. Seja em casa, nos hospitais. Entra aí, meu Pai, para a tua cura. Hoje é noite também de unção, meu Pai. Sabemos, Senhor, que o pastor ele vai, meu Pai, ungir por fora. Mas tu tem poder, meu Pai, de ungir por dentro. Tocar onde a mão do homem não vai. Onde a mão dos médicos não vai, mas a tua mão vai. E cura, meu Pai, em nome de Jesus. É que eu te oro, te peço, te agradeço em nome de Jesus. Que esse irmão possa sentar e ajudar a louvar o 139 da harpa. 139. Ó Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Sê comigo, ó meu amado, dá-me a graça e o saber para fazer tua vontade.
recebendo, meu Pai, a adoração do teu povo, Senhor. Para cada um que vai vir aqui na frente louvar e dizer o teu nome, ou dar um testemunho, ou dar uma saudação. Receba a oração do teu povo, use a alma de cada um, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Se não pode sentar no lugar, está com a missionária Roberta. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu saudação da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Noite de adoração, noite de louvor, ao único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso tempo, do nosso viver, noite de campanha, aleluia, glória a Deus. E eu não sei qual é o propósito que está no seu coração, eu não sei o que se colocou diante do altar do Senhor, aleluia, mas o que eu sei é que Ele é poderoso, aleluia, para fazer muito mais do que eu e você pode pedir ou imaginar, segundo o poder dele que opera através de nós, aleluia. O que eu aprendo com isso, Ele pode fazer, Ele quer fazer, mas eu preciso me movimentar, aleluia. O mundo espiritual é dinâmico, aleluia, e água parada dá lodo, aleluia. Nós precisamos avançar cada dia mais, aleluia, nem que seja um pouquinho, a luta é grande, as adversidades se apresentam, e o nosso Senhor Jesus, Ele não nos deixou sem saber disso, porque Ele disse, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Nós estamos com Ele, nós somos mais que vencedores, aleluia, e nada pode nos parar. A porta mais importante, a porta essencial, ela já foi aberta, que é a porta da graça, aleluia, é a porta da salvação, aleluia, é a porta da remissão, aleluia, é a porta da esperança, e o nome é Jesus de Nazaré. Vamos levar a Ele 370, glória a Deus, como testemunho da nossa gratidão. Pode ser até que você não tenha percebido, pode ser que você ainda não tenha tido consciência, mas grande foi o livramento do Senhor na sua e na minha vida. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça, o meu coração, e me encher de ventura sem fim, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça desce ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai Senhor, mais humilhado, cheio
mais grato a Ele. Aleluia, glória a Deus. Não deixar o recado amanhã, culto ao Senhor, departamento feminino, às 19 horas aqui. Se Deus quiser, estaremos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. A oportunidade está com a missionária Luciene. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Jesus é bom o tempo todo. Oh, glórias. E o diabo ele não presta, né, irmão? O inimigo ele é sujo, ele é astucioso. Louvado seja Deus. Ele só quer derrubar o povo do Senhor. Ele quer deixar você triste. Louvado seja Deus, cabisbaixo. Mas nós temos o Deus grande que habita em nosso meio. Está aqui para nos renovar. Nos dá vitória, renovo de Deus. Receba a tua bênção nessa noite. Salmo 136, irmão. Fala assim para nós, olha. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. Irmão, que Deus maravilhoso esse! Oh, glória a Deus e aleluia! Irmão, tenha um amor imenso em falar de Jesus, porque Ele é tudo para nós. Ele é a nossa fonte de vida, é o manancial de água, remotos Nai, que jorra nessa igreja nessa noite. Ele sabe a tua sede, Ele sabe o que você necessita. Então, irmão, glorifica o Senhor, deposita a tua confiança nele, dá lugar ao Espírito Santo de Deus nessa noite, para que Ele venha deixar você, aleluia, glória a Deus, renovado. E não era bom entrar na Edenai, irmão, porque nós entramos aqui, não para olhar um para o outro, mas foi para ter comunhão com Jesus. Nós estamos aqui porque nós queremos intimidade com o nosso Pai. Remantos Nai. Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. Então você tem liberdade de glorificar. Você tem liberdade de chorar. É verdade. Você não pode ficar desanimado. Você não pode ficar desapercebido, não. Fica nesse banco dando glória a Deus. Porque o Senhor está preparando algo tão tremendo, mas tão tremendo, que você vai sair daqui hoje louvado na bandarélia. Você vai sair daqui feliz, irmão. Porque nós não estamos na presença do Deus morto, não. Nós não estamos aqui na presença de homem também, não. Nem de mulher. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Oh, glória, aleluia! Esse Deus é tão lindo, irmão. É tão lindo que eu estou aqui. O médico me deu 6 meses de vida e eu estou aqui. É por quê? Porque a sua misericórdia é para sempre. Remantos Naio. Oh, glória a Deus e aleluia! É bom sentir essa presença na bandarélia. É bom você sentir, irmão, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você fala que o morno ele vai vomitar da sua boca. Você precisa ser cristão, cheio do poder de Deus. Você precisa deixar essa chama do Senhor arder, irmão, dentro
Oh, glória a Deus, eu gosto assim, irmão, de sentir presença do Senhor. Oh, glória a Deus e aleluia. E você é um vaso de honra na mão do Senhor. Você é pedra preciosa. Dá lugar ao Espírito Santo, irmão. Glorifica ao Senhor. Abre a tua boca. Deixa o Senhor te encher nessa noite. Porque aqui é a casa dele, irmão. E ele é fogo. Já falaram do Senhor que ele é amor. E ele é fogo consumidor. E nós temos que sentir essa presença. Essa presença é boa. Ela é notória. Ela é notória na sua vida e na minha. Dá lugar ao Senhor. Reclama da sua graça. E essa é a nossa ainda oportunidade de nome, Jesus. Só na boca gloriosa paz do Senhor, muita alegria, né? Podemos estar aqui nessa noite, adorando esse Deus maravilhoso, né? Gostaria de deixar para a igreja meditar em nome de Jesus. Jeremias 33, e diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que ainda nem sabemos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite de campanha, das portas abertas. Viemos aqui crendo nesse Deus maravilhoso, e essa palavra está dizendo que é para a gente clamar a Ele, porque grandes coisas Ele tem para fazer na nossa vida. Basta nós crermos, né, que Ele é Deus, que é maior do que todas as coisas. Então, que nós possamos ficar com essa palavra e cremos sair daqui hoje, que a nossa bênção na mão em nome de Jesus, e assim agradecemos a rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia. A oportunidade está com nós nisso. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus da glória. Aleluia. És poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso, aleluia. Santo é o teu nome. A paz do Senhor vai vir. Deixa eu falar aqui. Salmo 16, versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Estou aqui diante de Deus e dos irmãos para agradecer, né, aos irmãos que me ajudaram em oração. Eu, quando vim para Jesus há 26 anos, eu vim para agradecer a Ele uma cura que Deus deu ao meu filho mais velho. Eu vim por amor, né? Amor a Deus. Mas, irmão, não pensa que eu vim para Jesus e vim, mas de roda não. Eu levei foi muita pancada durante esses 26 anos. Foi muita pancada, muita enfermidade, várias humilhações, afronta, mas eu sempre coloquei Deus diante de mim. Em todas as afrontas, enfermidades, Deus deu vitória. Em nome de Jesus. E há 6 anos, já fez 6 anos, Roberta, que meu esposo partiu do Senhor. 6 anos. Ele ficou 4 anos em cima do leito, e eu ali lutando com meus filhos, e ele não era certo, eu ali orando, clamando, e ele no leito aceitou Jesus, e o pastor Jessé batizou ele no leito. É glória, né, irmão? E ele partiu do Senhor, salvo, com a vitória. Mas não era para ser diferente, porque quando eu fui para Jesus, ele me garantiu que minha casa ia servir. Então, meu esposo não ia partir sem ele, porque Deus não é filho do homem para que minta. Não é?
E aí, como a gente pensou que ia respirar, eu e minha filha, porque ela me cuidou do pai, ela Lioa, parou a faculdade, trabalho, tudo para cuidar do pai, que eu tinha que trabalhar para trazer provisão para casa, né? Que era enfermidade, e a gente gasta o que não tem. E aí, com 2 anos que o pai partiu, minha filha foi acometida com câncer no intestino. Mais pancada. Mas eu sempre coloquei o Senhor diante de mim. E eu não vacilei de jeito nenhum. A minha fé estava cada vez mais forte. Cada pancada que eu levava, aumentava a minha fé. Eu dizia, não, eu não vim servir o Deus vivo, para de uma hora para outra eu dizia, por que eu não estava lá no mundo eu vou passar por isso tudo? Eu falei, se eu estou aqui, é porque ele sabia o que eu ia passar, né? E eu vim para me fortalecer. E eu vim aqui nessa igreja, falei com os irmãos que estavam passando, os irmãos me deram colo, fizeram muita oração, meu pastor, que é uma bênção na nossa vida, o pastor Gessé, eu sou da General Cerezo, tem muitas irmãs aqui que não me conhecem, eu faço parte desse povo aí, dessa casa, Monte de Sião. Sou pastor da General Cerezo. E aí minha filha passou por uma cirurgia de 10 horas, operou, e foi se recuperando. Deus abriu uma porta de trabalho para minha filha. Olha, teve os olhos do ano. Quem vai dar emprego para uma pessoa que tem câncer? Mas é Deus que dá as ordens, né, irmão? Meu Deus da glória! E eu sempre colocando Deus diante de mim. E Deus abriu uma porta de trabalho para minha filha. Ela está trabalhando, voltou à faculdade, para terminar a faculdade dela. É tudo no tempo de Deus. Falei, bom, agora está tudo no lugar. Aí ele disse, vai partir para trabalhar com o Senhor. Irmão, nada, toda uma cacetada. Há 6 meses, minha nora foi acometida com câncer de mama. Falei, Senhor, de novo? Mas eis-me aqui. Coloquei ele diante de mim mais uma vez. Irmão, foram 6 meses de muita peleja. Ela tem um bebê de 4 anos. O bebê da promessa que ela não ia poder gerar e Deus deu essa bebê para ela. E foi muita luta, porque eu tive que cuidar dela, porque a mãe dela tem Alzheimer, não tem condição de cuidar. E eu cuidei dessa minha nora como minha filha, né? Deus me deu sabedoria, experiência eu já tinha. Cuidei da minha nora e ela, o médico falou, vai tirar os 2 seios, e tudo. Eu falei para ela, confia em Deus. E ela é diaconisa da casa do Senhor. Meu filho é um presbítero, um casal abençoado, faz a obra do Senhor com muito amor, e tem colocado Deus diante deles. Irmãos, ela fez 6 meses de químio, né? E quando foi, há 15 dias atrás, foi a última químio dela. Ela passou por 16 tratamentos de químio. Olha, com a imunidade baixa, ela aguentou 16 tratamentos de químio, que o médico falou que uma representa 35 chibatadas. Não é fácil, né, irmão? Só Jesus mesmo para dar força. E ela passou por isso tudo. Aí foi fazer os exames, ressonância, e faz, vamos fazer. Irmão, para a honra e glória do Senhor, minha nora está curada. Está curada. Foi um milagre na vida dela. Minha nora está curada. Ela vai fazer umas sessões de rádio, porque o Ministério da Saúde não permite que pague tratamento, e nem nós vamos parar, porque nós temos que ser obedientes ao Senhor e ao homem, né? Nós somos crentes, mas temos que ser obedientes, né? Ao Senhor e à lei, né? Ela vai fazer mais algumas sessões de rádio, vai fazer
fez cirurgia para tirar o catéter que ela colocou, que ela não tinha mais onde furar, não tinha mais veia para tomar essas químio. Tirar o grampo que eles colocam no tumor, por ali eles vão medindo o tamanho, se está aumentando, se está diminuindo, como é que ele está, como é que ele tirar, e fazer essas rádios. Mas para a honra e glória do Senhor, minha nora está curada. Curada. E eu ontem tive que calcular para agradecer. Ela teve lá na General e ela pegou tudo isso, sabe? E ela falou, não, Deus ia me dar um filho, mas e agora tirando a minha filha. Ele sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. É só a gente colocar ele diante de nós. Ele cuida de tudo. Né? Deus cuida de tudo. Não tem enfermidade, não tem nada. Ele cuida de tudo na nossa vida. Nós vamos passar por enfermidade? Vamos passar. Mas vamos passar, mas não vamos ficar. Nós vamos passar. Né? E eu estou aqui para agradecer as irmãs que me ajudou em oração. Esse ministério lindo me ajudou em oração. Presbítero, pastor Sebastião, pastor Delgado, meu pastor presidente, todo mundo, gente, que eu tenho certeza que orou por ela e muito, né? Me deu força quando eu precisava, nossa irmã abençoada, irmã Roberta, linda da minha vida, que eu tenho sido bênção da minha vida, todas vocês, sabe? E aqui estou eu, feliz da vida, e aqui para participar da alegria com os irmãos. Porque na hora que eu estou chorando, eu venho aqui e abro o pé, mas também na hora da alegria eu tenho que vir. Aqui para falar com Deus. E eu agradeço aí a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Eu vou orar, irmãos, para passar a oportunidade do ministério, né? Testemunho lindo esse, né? A fé, né? É a fé, através da fé que Deus faz milagre, esse e muito mais. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Oh Deus, muito obrigada por esse lindo testemunho, meu Pai. Pelo Deus cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia, meu Pai. Que tenha nos alcançado aqueles que precisam, necessitam do Senhor, meu Pai. Que a cada dia possamos reconhecer o Senhor como o Deus, o Senhor das nossas vidas, meu Pai. Continua falando com a tua igreja, meu Pai, nessa noite. Quem vai ministrar, meu Pai, a tua palavra. Usa, meu Pai, da tua forma, da tua maneira, para falar com a tua igreja, meu Pai. Seja qual for, meu Pai, a tua palavra. Nós recebemos, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Que a oportunidade, a palavra está com o pastor Delgado. Graças a Deus, amado Pai do Senhor. Amém. Estender também por esse dia que nos concedeu e por essa oportunidade que Deus deu para nós aqui neste lugar. Amém? Em nome de Deus, creio e reprodutor. Para isso, creio é a glória de Deus. Não possa passar o que passar, mas se está crendo nele, com certeza Deus vai dar a vitória para nós. Em nome de Jesus. Amém? Continua nessa fé, se Deus quer. Vou passar para a pastora. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos sentar fazendo o que, gente? Batendo palmas para o Senhor. Deus é também na nossa vida. Ah, irmão, fazer uma visitante aqui, na dela da igreja, lá da congregação geral da igreja, né? Graças a Deus. Tem a visitante lá atrás, tem outra visitante aqui, o irmão do Fazenda, tem outra visitante ali, rapaz, essa bênção. E eu vou lá contando as visitantes todas. Cantando, como vai, visitante, como vai. Como vai, visitante, como vai. Tua simpatia, meu trabalho.
irmão Rugir, terceira campanha das portas abertas, e já tem testemunho. Eu fico até olhando, tinha uma irmã lá, tinha uma pessoa que via ela mais de um ano. Nessa campanha aí, ó, a semana passada, o irmão foi lá, essa pessoa foi lá e falou comigo. É campanha, gente. A outra, desempregada há muitos anos, há um ano e pouco por aí. Já está trabalhando em carteira assinada, já tem conta lá no computador, que ela tem perfil. Tudo é nessa campanha. Sabe por quê? Porque quem opera não é o pastor, não, gente. Quem opera é Deus. É, Deus confirma tudo na nossa vida. Tudo. Pode acreditar nisso. Porque Ele é poderoso. E com Ele, gente, nós devemos vencer. Não estou aqui num grupo muito grande, mas tenho certeza de uma coisa, que o Senhor se faz presente. Isso é que é importante para nós. Saber que tem um Deus que está contemplando cada um que está aqui nessa noite. E amanhã tem aquela consagração aí, de 9 até meio-dia, mas tem também aquele culto das senhoras à noite, das 9 horas. Bem, vamos fazer força para esse culto das senhoras, que tem sido uma vez. Né, missionário? Deus tem abençoado o que a irmã faz aí, é um culto maravilhoso. Gente, ó, é festa mesmo. E pode, nessa festa da manhã à noite, pode até haver, sabe o quê? Cura, milagre. Porque só quem faz milagre é o Senhor. Ele faz milagre na nossa vida sempre. Então não esqueça não. E domingo, ainda tem domingo, escola dominical de 9 às 11, e à noite, às 19 horas, aquele culto abençoado. É um pouco puxado, mas quarta, sexta, sábado, domingo é um pouco puxado. Mas eu tenho certeza que Deus dá força, né? Deus vai fortalecer, Deus vai ajudar o seu povo na caminhada, porque é Ele que faz isso por nós, né? Deixa eu atrás do pastor Lebrando a sua salvação. Então aqui o pastor Sebastião. A paz de Jesus da igreja, amém? Vamos lá rapidamente, irmão. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, desce a casa do poderoso, o Senhor quer falar. Jeremias obedeceu e caminhou para lá. A intenção de Jeremias é ouvir Deus falar. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, é a casa do poderoso, o Senhor vai falar. Jeremias
Amém? Louvado seja Deus, tem povo aí? Ô glória! Mas quem é este varão que está em nosso meio? Mas quem é este varão que anda pra lá e pra cá? Este é o meu Jesus que subiu no madeiro, derramou seu sangue só para nos salvar. Mas o Senhor quer te usar, dá lugar, seu Espírito, Ele quer te usar, lugar, seu Espírito, e deixa Ele te usar. Mas o Senhor quer te usar, seu Espírito, Ele quer te usar, seu Espírito, e deixa Ele te usar. Ele usa como quer. Ele está em nosso meio. Olha ele aí, Ele usa como quer. Está provando a sua fé. Glória! Mas o Senhor quer te usar, seu Espírito, Ele calma sai, lugar, seu Espírito, e deixa Ele te usar. Mas quem é este varão? Aleluia! Que está em nosso meio. Mas quem é este varão? Que acaba de pra cá. Este é o meu Jesus. Aleluia! Que subiu no madeiro, derramou o seu sangue, só para nos salvar. Igreja, mas o Senhor quer te abraçar, obedecer a sua palavra, obedecer a Ele. Ele está pronto a nos ajudar, está pronto a nos socorrer em qualquer momento da nossa vida. Ele não desampara os que buscam a Ele. Eu tenho visto assim como Deus tem feito na vida de muitas pessoas, como Deus tem dado condição àquele que não tinha nenhuma condição. Sabe por quê? Ele honra isso. Graças a Deus que Ele tem nos dado força, tem nos dado coragem para permanecer de pé na presença dEle. Tem que ver que
vê uma coisa na Bíblia que Paulo tinha um sofrimento, né? Paulo disse que é um espinho que ele tinha na carne. Sofria com aquilo. Era um sofrimento que ele tinha. Até hoje ninguém sabe qual era esse espinho que Paulo tinha na carne. Mas disse que ele orou muito ao Senhor. Mas Jesus não curou ele. Mas falou uma palavra para ele muito bonita. Quando ele falou assim: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Coisa boa, né? A graça dele nos basta, gente. Continuar buscando ele, continuar com ele. Eu fiquei até feliz hoje. Quem estava no monte hoje, a irmã Tereza. A irmã Tereza estava lá no monte com a outra irmã ali, ali atrás. Estava lá no monte orando. Coisa boa, né, irmã Tereza? É buscar o Senhor. E nós estamos precisando do monte. Jamais eu deixarei ele para o monte. Porque lá nós estamos diante daquele Todo-Poderoso, não tem nada para escutar, para tirar, para aliviar do poder do Senhor, da ligação. Por isso que é bom orar no monte. E Deus abençoa muito isso. Tem certeza disso. Agora, deixa eu ver aqui, gente. Quem está feliz aqui, levanta a mão, gente. Deixa eu ver quem está feliz. Sabe por quê? Sabe por que o povo está feliz? Eu sei que todo mundo está feliz, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz assim: mas por todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Então não tem nada que vai entristecer a gente, não é verdade, gente? Eu deixo dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Esse que interessa. Vamos ficar de pé. O Fernando, vou orar aqui, passar o microfone para o Fernando. Meu Deus, só tenho, meu Deus, a te agradecer por tudo, Deus, que o Senhor tem realizado, por tudo que Deus tem nos dado. Só temos que agradecer ao Senhor. E agora, Pai, vamos ouvir a tua palavra, o prefeito Fernando, meu Deus, que o Senhor já tem usado, continua usando. E eu falo sempre isso, que quando for aberto esse livro sagrado, é a palavra de Deus que está aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Então, meu Senhor, que o Espírito Santo venha falar conosco nesta noite. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, palavra para o irmão Fernando. Glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos. Atos capítulo 16, versículo 11. Atos 16, capítulo 16, versículo 11. Fala sobre a conversão de Cristo e a sua casa. Amém? Eu vou lendo aqui, os irmãos vão acompanhando na sua Bíblia. Diz assim, Atos 16, versículo 11. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samorácia. E no dia seguinte para Neápolis. E lá rumamos para Filipe, que é a cidade mais importante deste distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade, ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde
imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. E assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouvia era temente a Deus e chamava Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgas que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Amém? Só até aí. Senta dando glória ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou ler aqui o tema da campanha, porque eu também quero dar um testemunho. E o tema da campanha é Apocalipse 3:8, né, que diz assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tendes pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Irmão, alguns irmãos sabem que eu estava com um problema sério na minha casa, né, referente à luz. Eu vinha desde o ano passado, porque, como nós sabemos, né, um prédio, quando é que nem aqui na igreja, a corrente que entra para o prédio da igreja é trifásica. Lá no meu prédio também era trifásico. Só que de um dia para o outro estourou 2 fios e só ficou monofásico. Um monofásico para um prédio não tem condições. Então eu vim orando, pedindo a Deus, clamando a Deus para que nenhum eletro, né, geladeira, televisão, nada viesse a queimar, porque toda hora a luz caía. E muitas vezes desligava, porque era muito apartamento para pouca energia que vinha entrando. E desde o ano passado eu orando, pedindo a Deus. Mas, irmão, muitas vezes o cristão ele sofre, porque o cristão ele tem que ser correto. O cristão, a palavra dele tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. O nosso testemunho é importante diante daqueles que vivem em nossas voltas. E eu vinha passando dificuldade lá por causa disso. Eu tinha que dar o testemunho que eu cria num Deus que é possível fazer o impossível. Um Deus que, quando nós temos pouca força, a força não vem de nós, mas a força vem do Senhor. E muitos lá resolveram seus problemas, porque é fácil, não tem compromisso com Deus, pode mudar. E assim foi feito. A maioria resolveu o seu problema. O meu continuava lá. Porque você sabe, se você fazer alguma coisa fora da lei, além de você estar dando mau testemunho, Deus vai te repreender de uma certa forma, e aqueles que estão à sua volta, todos podem
fazer coisa errada, mas o cristão não pode. É logo apontado. Eles ali, ó, cristão, descrente, está fazendo isso. E eu vim sofrendo desde novembro do ano passado. Então, para mim não tomar tempo aqui e entrar na palavra de Deus, quando surgiu essa porta, a campanha das portas abertas, eu falei, Senhor, é nessa campanha, eu vou entregar meu problema nas tuas mãos, eu creio, tu sabes que para mim está difícil, como a palavra fala, a porta que tu abre, ninguém pode fechar, e a que tu fecha, ninguém pode abrir, porque todo o poder pertence somente a um, é o nosso Deus. E ele fala ainda aqui no tema da campanha, tendo pouca força, eu tinha pouca força ali para pelejar. Eu falei, Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos, porque tu é o nosso Senhor. Tu é aquele que peleja, tu é aquele que quando entra numa batalha, não entra para perder. E eu falei, nessas 7 campanhas, Senhor, nessas 7 semanas da campanha, eu creio que tu vai me dar vitória. E vim para sexta-feira aqui no primeiro dia da campanha, irmão. Entreguei ao Senhor esse problema, falei, Senhor, 7 semanas, eu confio que no final dessas 7 semanas eu alcançarei a minha vitória. Vim domingo para a escola bíblica dominical. Acabou a escola dominical, fui para casa. Irmão, quando eu cheguei em casa, eu glorifiquei o Senhor, porque eu não pensei que o Senhor ia me responder tão rápido. Sexta-feira eu entreguei aqui ao Senhor. No domingo, o Todo-Poderoso respondeu. Resolveu meu problema. Foi consertado, a luz voltou, está tudo normal agora. O problema, aleluia, foi resolvido. E o nosso Deus é aquele que responde, aquele que clama a Ele com fé, não colocando as suas próprias forças, mas confiando no poder do Salvador. Eu falo, irmão, eu não pensei que Deus ia responder tão rápido. Mas esse é o nosso Deus. É o Deus que pode e tem poder para nos surpreender. Você veio aqui nessa noite, aleluia, pode ser que você fale, eu não tenho como, eu não sei como fazer, não sei como vai ser, mas uma coisa eu sei, que o Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe. Nessa noite Deus pode te responder aquilo que tu vem buscando e pedindo a Ele há muito tempo. Peça somente, entrega na mão dEle, confia nele, porque o mais Ele pode fazer. A campanha não é porta aberta? É porta aberta para tudo, irmão, para salvação, porque nós temos pouca força, muitas vezes, para resolver nossos problemas, mas o nosso Deus é aquele que tem todo o poder. Amém? Glória a Deus. Então aqui na palavra de Deus, nessa noite, uma porta se abriu. E a porta que Deus abre, de forma alguma ninguém pode fechar. Paulo, aleluia, colocou no seu coração que tinha o propósito de pregar, mas o intuito dele era de ir para um lugar. E diz a palavra que o Espírito Santo falou para ele, vai para Macedônia, porque lá eu abri uma porta. Muitas vezes nós não entendemos quando o Senhor coloca barreira em certa coisa na nossa vida que a gente não consegue andar numa direção, e Deus, aleluia, nos força a ir para outra direção. Obedeça à direção de Deus, obedeça ao Espírito Santo, porque quando Deus te
te embarrera, de você caminhar numa direção e te coloca para outra, obedece o Espírito Santo, porque é Deus, aleluia, abrindo uma porta, uma direção para nossas vidas. Oh, aleluia, Deus. Foi isso que aconteceu aqui com Lídia. A palavra de Deus diz que ela era uma mulher de Tiatira. Mas o que ela estava fazendo em Filipe? A Bíblia não fala. Mas a palavra de Deus também fala que ela era temente a Deus. Ela acreditava no Deus Criador, no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ela era temente a Deus. E creia, aleluia, muitas vezes Deus nos coloca numa direção que nós não entendemos. Mas quando a direção vem da mão de Deus, é porque Ele quer um propósito na nossa vida. Por que a Bíblia fala que ela era de Tiatira? Aqueles que acompanhavam aquela época de lá em que Lucas escreveu, certamente sabiam o motivo que ela saiu de Tiatira e foi para Filipe. Com certeza, aleluia, foi direcionada pelo Espírito Santo. Sai de Tiatira, vai para Filipe, porque é lá que eu tenho para você marcado um encontro para ti. Muitas vezes, irmão, olha para nós mesmos. Eu olho para mim. Eu já falei aqui diversas vezes, eu nunca pensei que eu ia ser cristão. Toda na minha vida eu era contra cristão. Mas um dia que Deus falou comigo, me deu uma direção, eu fui e obedeci. E graças a Deus que eu obedeci, porque hoje eu estou aqui para testemunhar. Já tive 3 vezes, irmão, uma arma colocada na minha cabeça. Mas o inimigo nunca pôde disparar aquele revólver porque não era permissão de Deus. E eu ainda não era crente. Mas Deus já tinha um propósito comigo lá na frente. Deus já tinha escrito umas linhas a meu respeito. Eu tinha apenas que obedecer aquilo que Deus escreveu. Porque Deus escreveu nas nossas vidas, irmão, na nossa caminhada. Cabe a mim decidir se eu quero apagar, passar uma borracha naquilo que Deus escreveu para mim, ou eu quero escrever a minha própria vida. E quando eu quero escrever minha própria vida, eu posso me dar muito mal. Mas quando eu obedeço à vontade de Deus, tudo vai bem. É como a irmã falou, nada vai ser fácil, mas a vitória é garantida. Paulo sofreu, como o pastor falou, espinho, aleluia, pedrada, chicotada, de tudo quanto é forma. Mas a palavra de Deus foi pregada e chegou até nós. Então diz a palavra de Deus que Paulo, quando entrou naquela cidade, ele tentou pregar a palavra, orar, saiu para a oração. E quando ele saiu para a oração, tinha um grupo reunido de mulheres, diz a palavra. E aquelas mulheres começaram a ouvir a palavra de Deus. E sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Muitos não dão valor para isso. Mas eu tenho que estar preparado a todo momento para pregar a palavra de Deus, porque eu não sei que lá na frente eu saio com intento, mas eu não sei se Deus está programando aquele intento que eu programei. Paulo saiu para orar, mas quando ele chegou ali tinha um grupo de mulheres e acabou ele pregando a palavra de Deus. E no meio daquelas mulheres tinha uma mulher que era temente, que conhecia o Deus Criador, o Deus de Abraão e Isaac. E quando ela
começou a ouvir a palavra, certamente ela já sabia da vinda do Messias. E quando Paulo ali falando que o Messias já tinha vindo, e o Messias era Jesus, que começou ali a explanar a palavra, a explicar a palavra, ela começou a entender tudo aquilo que ela já tinha ouvido falar de Deus. E diz a palavra de Deus, que Deus lhe abriu o coração. O coração, ele é aberto. Não é quando eu quero, não. É quando Deus quer, quando a palavra penetra. Porque a palavra ela é poderosa, aleluia, para fazer muito mais além daquilo que pensamos. A palavra me dá força para eu negar e falar não para o pecado. A palavra, aleluia, me coloca e me ensina a obedecer a Deus e a conhecê-lo. E diz ali que a palavra entrou no coração daquela mulher. E quando a palavra entrou no coração daquela mulher, aqui parece que foi tudo rapidinho, né? Mas muitas vezes a palavra está escrita numa linha, num versículo, mas às vezes aquele versículo levou tempo. A palavra diz que Lídia foi batizada e também os da sua casa. Irmão, não desanima, porque muitos podem falar assim, ó, aquele ali não tem jeito. Entrega na mão de Deus. Não entrega não, meu irmão. Porque quando você fala assim, entreguei na mão de Deus, agora é Deus que faça a obra, é que você já está abandonando a fé naquele que você tem orado. Continua orando por ele. Continua jejuando. Continua clamando, aleluia, porque o Deus que pode abrir o coração, aleluia, ele também está aqui nesse lugar e pode ir lá onde o teu coração está clamando. E diz que o Espírito Santo abriu o coração daquela mulher e ela pediu o batismo. E quando foi batizado também os da sua casa, alcançaram a salvação, aleluia. E diz a palavra de Deus que ela constrangeu aquele grupo para eles poderem ficar na sua casa. Sabe o que a palavra de Deus está falando para mim e para você, irmão? Quando o Espírito Santo toca em nós, quando ele trabalha no meu, no seu coração, a gente tem amor pela obra. A gente ama fazer o melhor para o Senhor. Não fazer de qualquer maneira, não fazer para Deus aparecer, não fazer para ganhar glória, não. Mas fazer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu com aquela casa que foi aberta? Virou uma igreja. A igreja de Filipenses. Uma igreja poderosa. E sabe o que aconteceu com essa igreja? Essa igreja abençoou a Paulo em toda a sua caminhada. Se você ler lá em Filipenses 4, a partir do versículo 10, Paulo fala: dou glória por essa igreja, porque a obra que foi iniciada ali no primeiro dia permanecia até aqueles dias. E que aquela igreja nunca tinha deixado faltar nada para Paulo. Em tudo tinha suprido. Muitos falam assim, esse negócio de campanha de prosperidade é furado. Algumas são. Mas eu te digo, Deus pode nos prosperar de várias formas.
Aquela igreja prosperou tanto que bancou Paulo em todo o seu ministério. Diz aqui a palavra que Lídia era vendedora de tecido de púrpura. Sabe o que representava naquela época, irmão? A púrpura era um tecido que era difícil e era caro. O tecido ficava meio vermelho, meio roxo, e era difícil trabalhar, fazer um tecido assim, e esse tecido era caro. E por ser caro, aqueles que compravam esse tecido tinham muito dinheiro. Diz até, aleluia, estudiosos, que esse tecido era feito para reis e majestade. Então, a gente vê para quem a Lídia, ela vendia todos os seus produtos e cada vez prosperava mais. Mas aí eu te pergunto, ela entregando a sua vida a Deus, tendo comerciantes ricos, será que foi fácil a sua vida? Porque naquela época, falar de Jesus, nem todos aceitavam. Porque o Evangelho era considerado escândalo por muitos. Então, eu te pergunto, foi fácil para Lídia? Não foi fácil. Mas em toda a sua luta, ela certamente, a Bíblia não fala, mas certamente ela venceu. E ali, vencendo, aleluia, junto com aquela igreja que prosperou, aleluia, e venceu. E era uma igreja alegre, aleluia, porque tinha vários testemunhos sendo contados. Você acredita, irmão? O que essa palavra traz para nossas vidas? Que quando eu abro o meu coração para Deus, quando eu abro o meu coração para a obra, para fazer a obra de Deus, conforme Deus quer, não é uma porta que se abre na nossa vida, não. Deus tem o poder de abrir várias portas. Muitas vezes Ele não abre a porta do jeito que eu quero, mas vai abrir uma porta que vai te dar uma prosperidade, aleluia, que a qual você nunca vai esquecer. Irmão, o que eu tenho visto que Deus fez na minha vida, a partir do momento em que eu recebi a palavra e entreguei minha vida a Ele, irmão, é tremendo. Eu já falei aqui para muitas coisas, eu não posso falar muito cada hora, mas eu tive bronquite asmática, induzido pelo inimigo, muitas vezes sem saber, tentei me matar. Já falei aqui várias vezes, porque eu sentia falta de ar e queria enfiar uma faca no nariz para aumentar o buraco para poder respirar. Isso era um suicídio. Mas quando eu conheci a Jesus, irmão, tudo isso acabou, porque várias portas se abriram na minha vida. Eu conheci o Evangelho, conheci o poder de Deus, conheci o Espírito Santo me guiando, irmão. E sei que muitas portas o Senhor ainda tem para abrir na minha vida. Apenas aguarda no momento certo, o Senhor vai abrir essa poderosa porta. Eu não sei qual a porta que tu veio pedir aqui hoje, mas uma coisa eu sei. Deus, aquele que tem todo o poder, está aqui. Ele tem o poder para te ouvir, porque seus ouvidos não estão agravados, nem tua mão está encolhida para que te possa salvar. Mas o Senhor Todo-Poderoso está aqui nessa noite para te ouvir. Ouve a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque você verá a glória de Deus na sua vida, meu irmão. Você vai ver o poder de Deus se manifestando. E você vai ver que muitas vezes você não precisa fazer força nenhuma, porque quem nos
capacita e quem a realiza uma grande obra é o Senhor dos Exércitos. Creia. É claro que eu não posso ficar parado. Eu tenho que fazer a minha parte, a parte do possível. A parte do possível, nós aqui já fizemos, saímos da nossa casa, chegamos aqui. A parte do possível, eu vou abrir a minha boca num clamor e vou clamar ao Senhor. Agora, a parte do impossível, responder, é com Ele. Entrega para Ele, porque o mais virá na sua vida. Amém? Eu agradeço minha rica oportunidade. Obrigado, Deus. Esse Deus é maravilhoso. Eu vou pedir aqui o pastor Sebastião para fazer essa unção e depois vamos levantar um clamor ao Senhor e certamente Deus vai responder o nosso clamor. Amém? Vamos cantando aqui. Agora, irmão, recebam a unção com fé. Quando falar a unção que Deus chegou aqui, você receba ela com fé. Porque certamente Deus vai operar na sua vida de maneira maravilhosa. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Então, essa unção que foi feita, foi uma unção feita no nome de Deus. Você vai ficar de pé agora, vamos nos colocar de pé e vamos levantar a clamor. Porque eu creio que ainda antes de terminar a campanha, vai haver mais testemunho para a glória do Senhor. Porque Ele é poderoso. Nosso Deus e nosso Pai. Chegamos a Deus querido no momento do clamor. Eu falo clamor porque tu falou para Jeremias, para ele clamar. Então, Senhor, levantamos um clamor nesse momento, em favor de todos que estão aqui, meu Pai, debaixo desse teto. E tu sabe, meu Pai querido, qual é a porta que está precisando de ser aberta. Tu sabe, Deus querido, a porta que está fechada, e ela vai se abrir para a glória do teu nome, porque nós clamamos com fé, meu Deus. Nós fazemos isso com fé e confiante no Senhor, fazemos isso com a nossa cabeça erguida, meu Deus, que o Senhor está nos ouvindo, o Senhor está contemplando, que Deus está nos assistindo, fazemos cabeça erguida, meu Pai, com toda certeza que Deus é aquele que tem o poder glorioso para fazer milagre acontecer a qualquer momento na nossa vida, meu Deus, meu Pai querido. Que o Senhor venha para repreender tudo aquilo que não provém do Senhor, que está impedindo, que está atrapalhando, meu Deus, que não está funcionando, meu Deus, Senhor, que o Senhor venha tirar tudo que não provém do Senhor, que Pai, nós confiamos no teu agir e na tua providência, meu Deus, meu Pai querido. Nós temos certeza, Senhor, que o Senhor não deixa desamparado. O Senhor sabe, Pai querido, o que nós estamos fazendo. Tu sabe onde está a nossa fé, tu sabe onde está
manifestar a nossa dedicação de buscar, Senhor. Então, meu Deus, meu Pai querido, Senhor, tu conhece todos que estão aqui nessa noite. Então, tu conhece, meu Deus, meu Pai querido. E eu creio, Senhor, meu Pai, que não vai permanecer porta nenhuma fechada, porque aquele que abre tem poder para abrir, aquele que abre tem condição de abrir, aquele que faz tem questão de fazer, porque Pai, não tem ninguém maior do que o Senhor, meu Deus, meu Pai querido. Por isso, Pai, que nós fazemos essa campanha, que nós queremos, Pai, que essas portas que não foram abertas, que ainda, Pai, não fechadas, elas vão se abrir através do teu poder, através do teu agir, através da tua providência. Essas portas vão se abrir para a glória do teu nome, meu Deus, meu Pai querido. Eu sei, meu Pai querido, que muitas vezes as pessoas vão naquele lugar e não conseguem nada, enquanto uma porta fechada, não conseguiram voltar. Mas se eu até essa campanha, essas pessoas vão e vão conseguir, porque o Senhor está lá na frente. Eu creio, Senhor, que já está agindo nesse momento. O Senhor já está trabalhando em nosso favor nesse momento, meu Pai querido, através dessas portas que estão fechadas. É uma doença que não sai, que está no posto sai. É uma doença que não sai, é uma doença que prevalece. Mas eu creio que nessa campanha vai haver mais testemunho, como já tem dado aqui, como já tem ouvido testemunho que o Senhor já curou, que o Senhor já fez milagre. Eu creio que vai haver ainda muito mais, porque, meu Pai querido, o teu povo tem fé, o teu povo acredita no teu poder, o teu povo acredita na tua palavra, o teu povo acredita no teu agir, Deus querido, Pai, que tu é o único Deus, meu Pai querido, como o salmista disse, o único Deus ao qual tenho posto a minha confiança, tenho posto a minha confiança nele, tenho posto o meu problema nele, porque Deus adulto essa condição, meu Deus, meu Pai querido, nessa noite, Pai, seja mais uma noite, que o teu povo possa glorificar o teu nome, que o teu povo possa alegar no que o dia da manhã pertence ao Senhor, o dia da manhã Deus é que vai fazer, o dia da manhã é Deus que vai abrir, é Deus que vai fazer por nós, quando acontecer muita coisa para Deus, que para o Senhor é aquele que Deus está falando a palavra, eu fui uma noite inteira, mas pela manhã não está garantindo a alegria, pela manhã está vendo a alegria através do teu poder, meu Pai querido, eu creio que meu Pai querido, aqui não tem ninguém mal de Deus, não tem ninguém que possa impedir, não tem ninguém que possa atrapalhar, não tem ninguém que possa fechar aquela porta que Deus vai abrir na sua frente. Ninguém vai fechar porque o Senhor tem errado, ele tem fé, ele tem festa, o poder é teu, Deus que Pai, eu tenho, meu Pai, que essa vai abrir mais testemunho, na cara do nome do parceiro, de Jesus, é para teu nome, meu Pai, qual teu nome é que é exaltado, seu Pai, Deus é o Senhor, e Deus é o Senhor, é tudo que Deus tem. Ninguém pode fazer isso. Esse poder poderoso, Pai, faz o meu Pai querido, o poder é do Senhor, meu Pai, o poder é seu, eu sei, Pai querido, que a nossa família também, na frente dela, porque tem alguém que clama, tem alguém que puxa, tem alguém que fala, meu Pai querido, eu creio que a nossa família também vai ser abençoada nessa campanha, para a glória de Deus, para o poder do Senhor. Deus querido, Senhor, eu sei que a nossa família, alguns não te buscam, mas tem alguém que está buscando por ele, tem alguém que está buscando por ela, aleluia, e tu, Senhor, que conhece a pessoa lá, tu sabe como fazer lá, Deus querido, tu sabe como a vida passa tu, sabe o que é melhor, confia no teu Pai, nossas famílias estejam sempre sob o teu domínio, sob o teu controle, Pai, não, Pai, o Senhor que é poderoso, meu Deus, meu Pai querido, eu quero, Pai, pedir também ao Senhor nesta noite, Deus, eu for um neném que nasceu lá, meu Pai, que é a mãe na porta de oração, Jesus, cura aquela criancinha de 3 dias, tu pode curar, Jesus, tu pode curar, ela passou na rua, no portão, pediu para orar, Senhor, nós estamos aqui, Deus, te decidiu o milagre,
confiando nesse Deus que tem vida para dar que você seja. Eu creio que o Pai Deus está assistindo o nosso clamor aqui nesse momento, Pai. E essa criança vai ser abençoada, vai ser por meu Pai, teu poder de Deus, Pai. A mãe também da criança, meu Pai, não está bem de saúde, mas se tu és Deus que pode curar a mãe, que pode curar a tua filha, a glória do teu nome, porque tu és poderoso, Pai querido. Abençoa os pedidos de oração que estão aqui nessa sexta. Deus, que o diabo seja destruído na vida das pessoas que vão acreditar que todo noite vão ser curados. Se estão desempregados, Pai, por volta do nome, Deus sabe como fazer com essa pessoa. Por poder do Senhor, o Pai, também para sobre o testemunho que nós ouvimos. Pai, obrigado, Pai querido, porque Senhor, só tu pode fazer essas coisas acontecerem. E lá só tu pode fazer isso tudo impossível. São coisas difíceis para o médico. Deus, porque para o Senhor não tem nada difícil nem impossível. Então, meu Pai, que Jesus deixou saber que tudo é possível que crer. Então, meu Deus, que Pai, que eu creio nesse poderoso Pai. Agora, meu Senhor, também foi feita aqui uma unção nessa noite. Que essa unção, meu Pai, que ela se transporta por dentro do corpo, da cabeça às plantas dos pés. E vai tirando tudo que for de doença, tudo que for de dor, vai sendo matado agora, vai sendo matado agora. Em nome de Jesus, Deus que é poder, Deus que é poder, que Deus que recebe essa unção, recebe também a cura para a glória do teu nome, porque só tu pode curar, e nós confiamos no teu poder. Deus querido Pai, obrigado, meu Deus, que pelo testemunho nós já ouvimos, meu Deus querido, e muito obrigado pelo nós vamos ouvir. Porque nós vamos ouvir ainda mais testemunho. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, na vida do nosso visitante. Meu Deus querido, nosso muito obrigado, Deus querido, Pai. E abençoa os visitantes para quem estão aqui abençoar para a glória do teu nome. E agora, meu Deus querido, nos conduz em paz para o nosso lar. Nos guarda pelo caminho. Nos livra do mal, Pai. Tenha, meu Deus querido, a nossa vida guardada pelo Senhor. Abençoa o nosso deitar e o nosso levantar, Deus querido. Abençoa a consagração aqui amanhã. Abençoa para o culto aqui à noite, amanhã, Deus querido. Tudo, meu Deus, pela tua direção. Tudo pela tua vontade, para o teu nome, que Pai Santo, tu sabe o que é melhor, pecar irmão, Pai querido. Muito obrigado por esse pela palavra, muito obrigado por esse culto maravilhoso, Deus querido. Nós estamos fazendo nesta noite, graças a Deus por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus e amém. Graças a Deus. Se você agora a sua mão para o céu, a bênção apostólica vai vir com o pastor Delgado. Levanta um, só que não vamos esquecer, irmãos, continuar na presença dele. O rei é de Deus, a consolação do Espírito Santo, esteja com o povo de Deus, não somente hoje, seguimos todos para sempre. Amém! Agora, toda a gente do coração. As irmãs, o departamento de finanças sai, tá? Glória a Deus.